Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos ao Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Eu sou Hernani Souza, analista técnico do Sebrae Rondônia. E estamos aqui para entregar mais conteúdo de qualidade e relevante para vocês. Hoje, nós vamos receber Armínio Calonga Júnior, representante da Câmara de Exportação do Canadá. Ele, que é formado em administração com ênfase em negócios internacionais, desde 2005, trabalhando com promoção de exportações e importações em projetos governamentais do Brasil e de outros países. Atua na área de consultoria com foco em promoção de comércio internacional e como coordenador do desenvolvimento de negócios da Câmara de Negócios Brasil-Canadá. Além disso, é responsável por organizar diversas missões e atividades de promoção de negócios entre os países. Com muita alegria, chamo agora Armínio Calonga Júnior para dar início à nossa palestra. Olá, Hernani, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer ao Sebrae Rondônia pelo convite. Para a gente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá é uma oportunidade indescritível poder participar e levar um pouquinho do conhecimento que a gente tem sobre negócios entre Brasil e Canadá. Eu costumo dizer que são dois países que interagem muito pouco comercialmente e têm um potencial gigantesco. São países que têm demandas complementares. Isso é muito interessante porque os produtos que a gente tem um grande potencial de exportação são produtos que o Canadá tem um grande potencial de importação. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse conhecimento. Vou dividir um pouquinho das informações que a gente tem para inteirar um pouco mais sobre esse potencial de negócio entre os dois países. E fico à disposição depois, vou deixar meus contatos também. Se alguém tiver dúvida, pode mandar e-mail, fico à disposição para resolver. Então, como a Hernani disse, eu sou coordenador de desenvolvimento de negócios da CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Já atuo nessa área, nesse departamento, dentro da Câmara há mais de 10 anos e desenvolvendo muitas atividades em todos os setores, de todas as maneiras de interação entre os dois países. Vou compartilhar um pouquinho de oportunidades de negócios com o Canadá aqui para vocês e sendo que tem muito conteúdo interessante e muita informação relevante para gerar poder incrementar um pouco mais os negócios internacionais do Estado. Primeiro, só para deixar um pouco claro, a Câmara é uma entidade que existe há mais de 40 anos. Basicamente, a gente trabalha na promoção das relações internacionais entre o Brasil e o Canadá, foco estritamente em Brasil e Canadá. São 3 áreas de negócio: arbitragem e mediação, negócios internacionais, educação e tecnologia. Arbitragem e mediação, basicamente, eu não sou advogado, então já peço desculpas aos advogados que estiverem ouvindo, mas arbitragem e mediação é como se fosse uma justiça privada. É um fórum que tem resolução de casos de problemas em contratos internacionais e ou nacionais, tá? Não é restrito ao Brasil e Canadá. Hoje, por exemplo, a Câmara tem de mais de 29 países na área de arbitragem e mediação. Negócios internacionais é a razão de existir de uma Câmara de Comércio, né? É o departamento justamente que eu cuido, e eu vou descrever um pouquinho mais desses detalhes para vocês entenderem um pouco do que é a atividade que a gente desenvolve. Educação e tecnologia foi incorporada ao projeto há alguns anos atrás, quando a gente percebeu que não tem como falar de relação comercial Brasil-Canadá sem falar de educação e tecnologia. Há 6 anos, o Canadá é o principal destino dos brasileiros que querem aprender inglês, ultrapassando os Estados Unidos, ultrapassando alguns países da Europa que tem um reconhecimento nessa área de idiomas. Mas, então, a troca de dinheiro entre os dois países nesse assunto de educação é muito forte.
Tecnologia também. Hoje o Brasil tem muita tecnologia implantada canadense já, então não é simplesmente comércio de tecnologia, comércio de produto ou de serviço, e sim parceria, interação, troca de conhecimento, joint ventures, enfim, ações que possam promover um pouco mais esse intercâmbio na área de tecnologia, tá? Especificamente da área de negócios, então são esses 3 modelos que a gente utiliza para promover os negócios. Eu tenho a área de desenvolvimento de negócios, que é a parte de pesquisa, de agendamentos, visibilidade, tendências, regulação, é a parte que estuda realmente o mercado, estuda o produto, estuda aquelas informações para que a gente possa compartilhar e entender se faz sentido ou não trabalhar meu produto naquele mercado. Missões comerciais é uma ferramenta que a gente utiliza para venda, então é quando a gente recebe a missão de canadenses no Brasil ou leva a missão de brasileiros para o Canadá. Hoje a gente tem uma média de 6 missões por ano do Brasil que vai até o Canadá e mais ou menos entre 9 e 12 missões por ano do Canadá que vem para cá, nos setores mais diversos, tá? E aí eu vou mencionar mais para frente um pouquinho dos setores que têm maior potencial. Comissões setoriais é uma outra ferramenta que muitas câmaras de comércio utilizam. A gente trabalha hoje com 12 comissões. São comissões, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, mineração é uma comissão setorial. Diversidade é outra comissão setorial. Então, são comissões de assuntos que fazem sentido entre os 2 países, seja no intercâmbio econômico, cultural, ou de costumes até, por exemplo, a diversidade, tá? E a gente tem uma estrutura dentro dessas comissões, com os associados e alguns convidados, que criam atividades e eventos para gerar conteúdo, para ter uma troca maior e até para alguns pleitos, por exemplo, né? Então, a gente precisa pleitear um regime especial de importação ou alguma licença nova para tecnologia, a gente consegue, em forma de comissão, em forma de país, pleitear isso junto ao governo brasileiro ou governo canadense, tá? Tanto faz. Aqui alguns números rapidamente para vocês terem uma ideia do que a gente tem gerado de negócios. Então, nos últimos 2 anos foram gerados 42 milhões de dólares em negócios. Isso eu estou falando especificamente de negócios gerados por atividades da Câmara. Então, isso quer dizer que eu apresentei a empresa A para a empresa B, eles fizeram negócio e somando todos esses negócios que aconteceram foram 42 milhões. Tem alguns detalhes aqui que eu queria só destacar, que são alguns valores que eu coloquei aqui no slide abaixo. São 330 milhões na parte de cafés especiais, depois tem um número ali relevante na área de software, um número relevante na área de alimentos e um número relevante na área de frutas. Esse número aqui, eu confesso para vocês que ele não é um número super atualizado, tá? A gente criou um projeto de frutas, que eu coloquei esse case lá na frente, por entender que existem grandes produtores de fruta no estado e que é um potencial, mas é um projeto que nasceu, foi idealizado dentro da Câmara, foi criado por associados da Câmara, foi começado do zero mesmo, da base do projeto pela Câmara em parceria com os associados, e hoje tem já 5 exportadores de fruta constantes, que tem um volume grande. Eu já tenho uma estimativa aqui que em 2019 foram mais ou menos mais de 1.500 toneladas de frutas variadas, tá? E aí a gente já também extrapolou as fronteiras do estado de São Paulo e já tem frutas embarcando do Nordeste, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas, de vários outros estados também. Ainda nada da região norte, mas certamente já tem um potencial e daria para trabalhar sem dúvida nenhuma. Para vocês entenderem um pouquinho mais da Câmara e de quem é a estrutura, hoje a Câmara tem 87 funcionários. Nós ficamos num prédio aqui na região, num bairro chamado Vila Olímpia, em São Paulo. Esse prédio, nós temos 6 andares no prédio. Eu coloquei aqui algumas fotos de algumas estruturas de salas de reunião que a gente tem, auditório e tudo mais, que a gente utiliza isso para fazer as nossas atividades e fazer as promoções que a gente precisa e os eventos de divulgação das atividades, tá? Então é uma estrutura bem grande, bem forte mesmo. Obviamente que parte dessa estrutura cuida de arbitragem e mediação, mas boa parte dela também cuida da área comercial. Aqui eu fiz questão de destacar para todo mundo um pouquinho dos últimos eventos que a gente participou nos últimos 5, 6 anos, tá? Só para entender, nem todo evento é anual, mas só para entender um pouquinho o quanto é diverso o setor que a Câmara trabalha. Então eu tenho aqui, por exemplo, educação, telecom, embalagem, construção, alimentos e bebidas, hospitais, sustentabilidade industrial, mineração, diversos eventos de mineração, alimentos naturais, saudáveis, agronegócio, balas, doces e confeitos, café, startups, negócios nos trilhos, que é uma feira super importante, que os canadenses vêm muito ao Brasil, por isso o Brasil hoje é um usuário muito forte de tecnologia e de equipamento canadense para transporte em trilho. Muito mais em pessoas do que em carga, mas tem um pouquinho de carga também. Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, o Canadá tem 2 grandes empresas de ferrovia, a CP, Canadian Pacific, e a CN, Canadian National.
A CN tem mais quilômetros de ferrovia do que o Brasil todinho tem. Então, é um transporte, por conta da neve, das temperaturas, das diversidades climáticas, é um transporte muito bem-vindo e que faz muito sentido. A gente consegue ter o trem movimentando com até 2 metros de neve no trilho, o trem se movimenta sem problema nenhum. Então, é uma tecnologia muito interessante no Canadá e que o Brasil acaba trazendo bastante coisa para cá, obviamente não para neve, mas para ter outras situações que faz sentido e que a gente pode utilizar e se beneficiar dessa tecnologia. Listei aqui também alguns projetos e algumas atividades que a Câmara desenvolve, tá? Então, eu falei já de alguns, mas eu tenho aqui estudos de comércio, por exemplo, Brazilian Opportunities, ali em cima, Canadian Opportunities, é um estudo de oportunidades entre Brasil e Canadá, e um pouco desse estudo está aqui, eu vou apresentar para vocês entre termos de oportunidades no Canadá para os brasileiros, mas a gente desenvolve vídeos e podcasts. Esses vídeos são vídeos temáticos por setor, então eu tenho vídeos de café, de cachaça, de alimentos pet, de alimentos gourmet, de tecnologia, como abrir empresa no Canadá, isso tudo está no canal do YouTube da Câmara, depois eu posso até compartilhar com todo mundo, mas são vídeos que estão abertos lá para todo mundo assistir, e faz muito sentido a gente ter esse conteúdo sendo compartilhado, afinal a gente se posta como uma referência de conteúdo entre Brasil e Canadá. O Conexão Canadá é um modelo de roadshow. O legal desses roadshows, infelizmente agora, por conta da pandemia, a gente não consegue mais viajar, mas a gente tem feito tudo online, mas a gente viaja sempre. No Brasil, a gente tem negócios e algum tipo de parceria com 17 estados do Brasil. Eu, particularmente, já estive em Rondônia uma vez para uma rodada de negócios, então a gente acaba viajando bastante o Brasil, viajando bastante o Canadá para divulgar essa situação e poder compartilhar mais informações. Enfim, tem aqui uma série de atividades, de projetos que a Câmara desenvolve e que podem ser interessantes, a maioria deles pelo site da Câmara, se você procurar no Google, ccbc.org.br, você encontra. Está tudo à disposição no site, vocês podem ficar à vontade para dar uma olhadinha também com calma, tá? Ótimo, vocês já me conhecem, já conhecem a Câmara. Vou falar um pouquinho de Canadá para vocês, tá? É um país de 36, quase 37 milhões de habitantes, ou seja, é um país extremamente pequeno. Porém, é um país com poder aquisitivo muito alto. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar em volume de dólares que o país importa e fizer um ranking no mundo todo, o Canadá é o 11º, oscila entre 11º e 12º. Mas ele é um país que importa mais dólares do que, por exemplo, o México, que tem 147 milhões de habitantes. Ou então mais dólares do que a Índia, que é um país que, enfim, nem sei exatamente a população da Índia, mas mais de muitos milhões de habitantes, mais de 1 bi, e tem um volume menor de dólares importados do que o Canadá. Então é um país que, mesmo pequeno, tem um potencial de compra. Isso para a gente, e aí a gente conhece muito bem uma situação como essa, porque o Brasil também é um país continental, é um país gigante. O Canadá, a grande vantagem disso é que está concentrado. Eu tenho 3 regiões concentradas. E aí nesse mapa vocês podem ter uma olhada que onde está mais concentrado, pintado de azul, é onde tem a maior população. E onde está menos concentrado é onde tem a menor população. Isso é basicamente por 2 motivos, tá? Vocês estão reparando que a maior concentração está sempre ao sul do Canadá. Por que está muito ao sul? Primeiro porque é divisa com os Estados Unidos. E não adianta, o maior parceiro econômico do Canadá é os Estados Unidos. É o mesmo idioma, eu consigo fazer o transporte terrestre, é muito simples fazer intercâmbio entre os 2 países e levar produtos, tá? E o outro motivo é um motivo que a gente no Brasil não tem muito costume de sofrer com esse motivo. Eu acredito que em Rondônia muito menos. Eu me lembro de quando eu estive em Rondônia de sofrer com calor absurdamente, mas a temperatura, né? Essa região onde eu estou falando aqui no sul do Canadá, que está com maior concentração de população, é uma região que no 3 meses de inverno eu vou ter só menos 30 graus. Eu não vou ter menos 50 durante 4, 5 ou 6 meses no inverno. Então, é mais fácil viver numa região que tem só 3 meses de menos 30 e não 6 meses de menos 50. Esse é o principal motivo da população estar concentrada. Sendo assim, fica claro para a gente que se eu vou levar um produto que é de consumo humano, alimento, bebida, um produto de alto giro para humano, é interessante que eu tenha a minha base próxima à divisa com os Estados Unidos. Até porque, uma vez meu produto nacionalizado no Canadá, eu tenho livre comércio com os Estados Unidos, livre de tributação através do acordo NAFTA. Então, é muito importante que eu tenha esse entendimento de onde estar, onde não estar no Canadá, tá? Uma outra coisa importante é que 36,9 milhões de habitantes, eu tenho ali um índice, é um dado que saiu agora, tem 2 semanas que a gente teve conhecimento desse dado, mas é um dado muito interessante. Existe uma faixa de população que são residências que têm um faturamento acima de 300 mil dólares. Quando a gente converte isso para reais, eu estou falando de residências que têm um faturamento anual acima de 1.200.000 reais, mais ou menos. O Brasil, o Canadá tem um número quase igual ao do Brasil de residências com esse potencial. Ou seja, é um potencial de consumo absurdo, né?
o PIB canadense é muito alto, então é uma população com alto poder aquisitivo para compra. Eu vou falar um pouquinho aqui de alguns setores que a gente destaca. Eu vou passar rapidamente alguns detalhes, tá, para não me alongar muito, mas é só para ter uma ideia de quanto o setor é importante para o Canadá e quanto a gente pode agregar nisso daí, tá? Então, por exemplo, alimentos frescos no Canadá. A gente está previsto aí até 2021, final do ano que vem, um crescimento de 6%. É engraçado porque quando a gente pegar o mesmo período retroativo, eu estou sempre crescendo 6% ao ano. O Canadá é um país de crescimento muito constante. A população cresce constante, a renda cresce constante, não tem inflação, a taxa de juros é baixíssima e o crescimento dos mercados também são extremamente constantes. Isso é um produto, por exemplo, alimento fresco, que a gente tem levado muito para o Canadá. A única ressalva que eu faço em alimento fresco é que tudo que for folha, alface, tudo que for verdura, é muito complexo o transporte. Então, eu só consigo fazer transporte de verdura se eu tiver ela trabalhada no Brasil e dentro de uma embalagem com atmosfera controlada. Do contrário, eu não consigo. Do resto, qualquer legume, qualquer fruta a gente consegue levar, até porque a gente embarca aéreo e em 24 horas está entregue no Canadá. Um outro ponto interessante aí também diz muito ligado a alimentos, bebidas e um pouco de produtos de higiene, não só para casa, mas higiene pessoal também, que são algumas tendências. Então, por exemplo, os produtos de maior giro no Canadá têm uma tendência absurda de venda online. Tem uma tendência muito forte de produtos com um apoio ambiental, ou seja, o produto da raiz às folhas, um produto que tem um trabalho ambiental sendo desenvolvido pela empresa que faz, as superfoods, que são aqueles produtos com um grande valor de vitamínico e de nutrientes. A gente tem muitas no Brasil, né? A gente tem a cerola no Brasil, que é uma superfood, a gente tem açaí no Brasil, que é uma superfood. Eu sei que vocês aí produzem bastante açaí, consomem bastante açaí. Então, são produtos que têm um potencial interessante no Canadá. Proteínas on the go, aí já estou falando um pouquinho da história de como vai ser embalada. Aquelas embalaginhas que eu pego para viagem, né, que aqui no Brasil a gente usa para viagem, e aquelas embalagens que tem aquele fechinho aqui em cima que chama ziplock, que eu abro e fecho, que eu posso comer 2, fechar e depois comer mais 2 mais tarde, mas que dura durante um dia todo ou 2 dias, também tem um apelo muito importante. Uma coisa que é vendida no Canadá hoje, esses produtos, muitas vezes eles não são vendidos por gramas. Por exemplo, eu tenho aqui 30 gramas de castanha do Pará, que é a sua dieta diária. Não, tem obviamente na embalagem o peso do produto, mas eles estão muito mais focados no valor energético. Então eles falam aqui, olha, sua porção diária de proteína, sua porção diária de caloria, sua porção diária de carboidrato, e vendem um produto por porções diárias de nutrientes que você precisa para ter um funcionamento perfeito do teu organismo. Então isso é uma outra tendência que está há algum tempo, e eu acredito que eles lançam as tendências a cada 5 anos, então as tendências de 2018 que vocês estão vendo, elas estão válidas até 2023, mas eu sinceramente acho que do jeito que está crescendo tudo isso, 2023 devem entrar tendências novas, mas essas tendências de on the go, de raiz às folhas, de plant-based, ou seja, saindo da parte de alimentação de carne e indo para a parte de planta mesmo, do que vem do solo, isso não deve mudar certamente, tá? Essas tendências elas estão aliadas a um programa do governo canadense que é de boas práticas na alimentação. No Canadá, a saúde ela é pública, ela não é privada. Mas o governo entende que se eu, desde criança, tiver uma alimentação saudável e que complemente e que me ofereça todo tipo de nutriente que meu corpo precisa, a chance de eu ter qualquer tipo de doença é muito menor. Então é assim que eu previno doenças no Canadá, tendo uma alimentação saudável. Então o governo lança essas tendências, lança esses guias de alimentação saudável, e ele indica, o último guia, por exemplo, pede a redução do consumo de carne vermelha, né? Porque a criação de carne vermelha tem alguns problemas, mas incentiva a criação de peixe. Então tem uma série de tendências e de recomendações do governo para isso, tá? Agora falando de alimentos e bebidas já não in natura, mas embalado, tá? Olha isso, a gente está falando de um valor de 17% maior nos últimos 4 anos. Ou seja, o mercado de alimentos embalados, de alimentos já processados, de 2017 para 2021 deve crescer 17%. É um valor extremamente considerável, tá? Um valor que vale muito a pena a gente trabalhar. Aqui eu listei alguns produtos. Eu acho que eu esqueci de comentar lá atrás, mas a Câmara é uma entidade que promove os negócios entre os 2 países, e não só a exportação do Brasil para o Canadá. A gente promove também a importação de produtos do Canadá. Ou seja, aquelas empresas canadenses que querem vender os seus produtos no Brasil, a Câmara também ajuda. Inclusive, a gente tem uma base, um escritório nosso em Montreal há 2 anos e meio já, que é apoio, que é a base de ponto de apoio para todas essas empresas canadenses.
Eu listei aqui rapidamente, eu não vou passar por todos, mas quero mencionar alguns que fazem sentido na importação de produtos, tá? Então, hoje, por exemplo, o Brasil é super dependente do Canadá em fertilizante e matéria-prima para fertilizante. A gente importa muito potássio do Canadá, vem em navio granel, a gente é um grande cliente do Canadá nessa área. Tecnologias para energia renovável, a gente também é um grande cliente do Canadá. E aí, obviamente, entra com o conceito de Smart Cities, cidades inteligentes, ou seja, toda a parte de mobilidade urbana, conectividade, saúde, aplicativos que conectam iniciativa pública com iniciativa privada, aplicativos que conectam população com prefeitura, com órgãos responsáveis pelas cidades. Isso o Canadá tem muito disso e a gente tem utilizado muito dessa tecnologia. E aí outros produtos tanto, mas acho que papel celulose é um produto que a gente importa também. O papel jornal, 80% do jornal que a gente lê impresso hoje no Brasil é com papel canadense. É uma importação constante e é bem interessante. Lentilha, ervilha, alpiste, são feijão, grão de bico, trigo, são produtos que o Canadá é um grande produtor e traz muito para cá. Enfim, tem uma lista grande ali, eu listei os principais e quis comentar os principais, mas é uma lista bem importante e que tem potencial desses produtos virem para o Brasil com qualidade competitiva. Aqui eu falei um pouco lá para vocês sobre a questão das frutas, e aqui eu separei algumas fotos dos primeiros embarques que a gente fez de fruta, tá? Tudo começou com um figo. Então vocês podem ver ali que já é uma caixinha com bandeirinha do Brasil e que a gente começou a trabalhar. Essa caixinha é desenvolvida por nós aqui na Câmara, junto com o parceiro nosso que faz a exportação. É um produto aqui, pequenos produtores do interior de São Paulo, que contribuem ali com 200, 300, 400, 800 quilos, depende da produção de cada um, mas não precisa ter grande volume, por semana, por mês, e a gente acaba exportando esse produto para o Canadá. Tudo começou com o figo, mas depois a gente já teve muito mais. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo algumas fotos de um embarque de atemoia também. Uma coisa muito legal da atemoia é que a gente achou um nicho que o canadense gosta da atemoia de um tamanho que o brasileiro não gosta. O brasileiro quer aquela fruta grande, bonita, vistosa, e o canadense não. O canadense quer uma fruta menor. A família é menor no Canadá, e ele entende, acredita que talvez seja uma fruta mais doce, porque a concentração de açúcar nela é maior do que numa fruta grande. Então, essa fruta faz mais sentido para lá, e é uma fruta que não tem tanto valor no Brasil. Então, foi um casamento perfeito, né? Uma fruta que não tem muita aceitação no Brasil, que o valor de mercado é baixo, eu consigo vender e vender bem no Canadá. Hoje a gente já passou para outros produtos. Aqui eu incluí nessa outra foto o mamão papaya, mamão formosa, mas eu tenho mamão papaya, caqui, figo, atemoia, lixia, limão, abacaxi, melão, manga. Recentemente a gente fechou do Nordeste um contrato de 4 meses de fornecimento, um container de 20 toneladas por semana de abacaxi e um container de melão e um container de 20 toneladas por semana de manga, durante 4 meses. Então, olha a quantidade de fruta que está indo, e saindo tudo do Nordeste já, lá da região do Rio Grande do Norte, ali alguns estados próximos, Mossoró, melão, e exportando para o Canadá. Então tem um potencial para fruta gigantesco, e hoje eu diria que o principal case da Câmara de sucesso em exportação é o projeto de frutas que foi criado totalmente dentro da Câmara, por nós, com alguns parceiros, com alguns associados, e que desenvolve muito. Eu comentei lá atrás também sobre as missões comerciais que a gente realiza. Aqui eu listei uma delas. Vocês estão vendo que eu estou pautando muito em alimentos e bebidas, né? Porque é um produto que eu sei que existe um potencial forte no estado, em Rondônia, e também sei que é um produto de alto giro e que faz muito sentido a gente exportar para o Canadá, tá? Mas, obviamente, madeira é um outro produto que vocês têm que faz muito sentido, mas, por exemplo, eu adoraria chamar atenção e eu adoraria ter peixes. A gente não tem peixe brasileiro no Canadá, ou se tem, se encontra em muito pequena a quantidade, mas seria muito legal. A gente já levou de teste pescado brasileiro, peixe de rio, a gente já levou de teste para o Canadá, fez um sucesso tremendo. Não vale a pena a gente querer exportar tilápia, tá? Porque eles compram de outros países, eles têm algum tipo de criação também, e é um produto mais comoditizado e que tem no mundo todo. Mas alguns peixes que a gente tem aqui no Brasil, o tambaqui, por exemplo, é um peixe fantástico que fez sucesso no Canadá nas amostras que a gente levou, o pirarucu também, o filhote que tem muito ali no Pará, fez bastante sucesso, então tem um potencial legal para peixe. E aqui eu coloquei aqui 3 fotos de 3 edições distintas de uma feira de alimentos que a gente participa. Ela é uma feira anual, ela se chama Cial, é uma feira mundialmente conhecida, de origem francesa, mas que tem em Paris, tem no Canadá, tem na China, e a gente participa todos os anos com um stand. Então eu coloquei algumas fotos ali só para entender que a gente leva empresários para lá, para poder trabalhar e desenvolver os produtos, desenvolver o mercado. E é bem interessante, a gente, durante essa feira, a gente também leva um chefe de cozinha.
cada ano muda o chefe de cozinha. E esse chefe de cozinha, ele fica 10 dias dentro de um restaurante canadense, com o chefe canadense, e ele cria um menu que é vendido no restaurante para a população que frequenta o restaurante. Ele cria um menu usando ingredientes brasileiros e ingredientes canadenses. Qual que é a ideia desse evento? Além de falar com o comprador do produto, é mostrar como consumir. É mostrar para ele que ao levar açaí, eu não preciso só tomar aquela açaí naquele formato de tigela, tá? Com muito leite condensado, com muito leite ninho, com açúcar, com guaraná e tudo mais. Eu posso consumir açaí com peixe. É ótimo, eu posso fazer uma redução de açaí e pôr no molho. Então, os chefes criam uma série de receitas usando os ingredientes brasileiros e ingredientes canadenses para mostrar que fica super legal a mistura, fica super legal a combinação. E que no dia a dia é super viável de fazer, com algum tipo de ingrediente variado. Então, essa é a ideia. Um outro ponto que a gente já constatou nos últimos 3 anos que a gente levou o chefe de cozinha, é que chama muita atenção do canadense novos sabores, novas texturas, novos aromas. Gente, falar de produto brasileiro, falar de frutas brasileiras, de legumes, falar de peixe, todos têm isso, certo? Quando eu falo de frutas do Cerrado, frutas do Norte, frutas do Nordeste, eu estou falando de aromas incríveis, texturas incríveis e sabores incríveis. Pelo contrário, eu vou até ter uma barreira de entender um pouquinho, de apresentar isso que é uma novidade, né? Quando eu levo cupuaçu para lá, eles não conhecem, eles nunca viram. Mas o dia que a gente levou creme de cupuaçu e eles provavam creme de açaí, que eles já conhecem um pouco mais, e provavam creme de cupuaçu, 90% das pessoas gostavam do creme de cupuaçu. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado por cupuaçu, mas os canadenses também, 90% preferiam o cupuaçu do que o açaí. E é uma superfood também, é uma fruta com propriedades riquíssimas. Então tem um potencial a ser explorado dessa linha muito forte, desculpa. Perdão. Bom, pessoal, era um pouco disso que eu queria comentar para vocês, de uma maneira bem rápida, contar um pouco para vocês do trabalho que a Câmara desenvolve, contar um pouquinho para vocês de como a gente está promovendo esses negócios. Eu comentei ali dos peixes, dos alimentos, mas acho que madeira serrada é um produto super importante que faz sentido. Artesanato é um outro produto que faz sentido também. Tudo que a gente fala de artesanato com fibras naturais, com fibras brasileiras, produtos amazônicos, produtos de extrativismo, tudo isso faz sentido. Babaçu é outro produto que a gente está começando a trabalhar no Canadá também. E a ideia era só contar algumas coisas que tem de legal que a gente está fazendo, alguns cases, para chamar atenção mesmo. A ideia é deixar todo mundo com vontade de estar aqui com foto no próximo slide para aparecer como case e de deixar todo mundo interessado em conhecer um pouquinho mais do mercado canadense. Eu coloquei aqui para todo mundo o meu nome, o meu e-mail ali, o meu telefone. Vocês podem ficar à vontade para mandar e-mail. Esse e-mail comercial ccbc.org.br é direto comigo. O site, como eu disse lá atrás, tem todos os estudos, então ccbc.org.br é o nosso site. E lá você consegue ter acesso às redes sociais, as publicações que a gente faz, as divulgações de atividades, mas fiquem à vontade para me mandar e-mail com dúvidas, com questionamentos também depois, e até com ideias dos produtos que vocês possuam e que têm interesse em trabalhar no Canadá. Lembrando que tudo que a gente tiver de produto que tem um apelo social, sustentável, ambiental, que tem ligado ao artesanato, a fibras brasileiras, alimentos, madeiras brasileiras, madeira serrada, a gente faz super sentido, a gente tem total potencial e interesse em trabalhar com o Canadá, tá? Fica aqui meus contatos então mais uma vez, agradeço ao Sebrae, agradeço ao Hernani pela apresentação. Hernani, muito obrigado, e fico à disposição, caso alguém tenha alguma informação pelo e-mail, eu estou à disposição. Muito obrigado, até logo.